Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Mandobishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasari Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitalila Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Parivradika Acharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também ao meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru, Nitalila Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Parivradika Acharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, e a todos os Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Sri Dandi Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 24, verso 63. Perdão, capítulo 24, verso 63. Nesse capítulo 24, nós estamos lendo as diferentes explanações sobre o verso Atmarama que Sri Chaitanya Mahaprabhu deu. Então eu peço, inclusive, perdão aos nossos seguidores aqui do canal por ter ficado tanto tempo sem gravar a aula do Chaitanya Charitamrita, mas espero que agora a gente consiga retomar e rapidamente finalizar essa leitura do Chaitanya Charitamrita. Esse é o penúltimo capítulo do Madhya Lila, e depois nós entramos no Antya Lila, que é a parte final do Chaitanya Charitamrita, e assim encerramos e já podemos então começar o próximo livro, tá bom? Então vamos lá, verso 63. Quando o devoto livra-se de todas as atividades materiais pecaminosas, Krishna lhe atrai o corpo, a mente e os sentidos ao seu serviço. Dessa maneira, Krishna é muito misericordioso e suas qualidades transcendentais são muito atrativas. Esse é, por exemplo, um estágio como o resultado de Prema Bhakti, que é Sandrananda Visheshatma Shri Krishna Akarshini. Os dois resultados da prática de Prema Bhakti, que é o último estágio, né, de Bhakti, é caracterizado por
Sandrananda Visheshatma, que é a capacidade de você viver em constante bem-aventurança, em êxtase constante. E Shri Krishna Akarshini, você tem a capacidade de atrair Krishna para você. Ou seja, você não mais precisa correr em direção a Krishna, mas o próprio Krishna, ele se torna atraído pelas suas boas qualidades e assim ele vem ao seu encontro, né, e ele se revela, ele se mostra, ele dá o seu darshan da sua forma transcendental. Verso 64. Tendo sua mente, sentidos e corpo atraídos às qualidades transcendentais de Hari, a pessoa abandona os 4 princípios do sucesso material. Dessa maneira, acabo de explicar os principais significados da palavra Hari. Então, aqui no significado, Srila Prabhupada diz: os 4 princípios do sucesso material são cerimônias religiosas, 2. Desenvolvimento econômico, 3. Gozo dos sentidos e 4. A liberação. Ou seja, fundir-se na refulgência impessoal do Brahman. Tudo isso não interessa aos devotos, tá? Então, em outras palavras, isso é conhecido como Dharma, Artha, Kama e Moksha. Então, o devoto que está situado em Bhakti, ele já renuncia ao desejo por Dharma, Artha, Kama e Moksha. O desejo por obter desenvolvimento econômico, de praticar rituais religiosos dos mais diversos, de desfrutar dos seus sentidos e de desejar a liberação impessoal, né, fundindo-se no Brahman impessoal. Então, Krishna, a palavra Hari, ela tem esse significado, ou seja, ela atrai a mente do devoto, né? Ela atrai o corpo, a mente e os sentidos do devoto para Krishna, né? E assim, à medida em que o devoto se aperfeiçoa, ele se torna em si mesmo um objeto de atração para o próprio Krishna, de acordo com o que eu acabei de descrever sobre os 2 resultados de Prema Bhakti. Ou seja, no começo é o devoto que se atrai por Krishna e ao final é o próprio Krishna quem se atrai pelos devotos. Verso 65. Ao adicionarem-se as conjunções cha, que significa e api, que significa embora, a este verso, ele pode assumir qualquer significado que se lhe deseje dar. 66. Pode-se explicar a palavra cha de 7 maneiras. Verso 67. A palavra cha, que significa também, além disso, é utilizada para ligar uma palavra ou sentença a uma palavra ou sentença anterior, para dar o sentido de agregação, para ajudar no significado, para dar uma compreensão coletiva, para sugerir outro esforço ou emprego, ou para preencher a métrica de um verso. Ela também é utilizada no sentido de certeza. Então aqui um pouco de gramática sânscrita do dicionário Vishwaprakasha. Verso 68. Verso 69. Utiliza-se a palavra api no sentido de possibilidade, pergunta, dúvida, censura, agregação, aplicação apropriada das coisas e extravagância. Verso 70. Acabei então de descrever os diferentes significados das 11 palavras separadas. Agora, ouve enquanto explico o conteúdo completo do verso, conforme aplica-se em diferentes passagens. Essa é um trecho bastante técnico e
vamos dizer, acadêmico, né, do Chaitanya Charitamrita, para quem não se interessa muito por tantas explicações gramaticais do sânscrito, fica um pouco cansativo, mas a gente tem que, obviamente, dar voz a tudo que foi escrito. Então, um pouco de paciência, né, aos leitores e ouvintes, para que a gente, né, passe por essa etapa. Mas aqueles que se interessam por filosofia, gramática, enfim, é de fato uma descrição muito rica, né, e única, porque é o próprio Senhor Supremo explicando palavra por palavra, detalhe por detalhe, todo o significado, né, do sânscrito, dando o verdadeiro sentido e expandindo ao máximo, né, assim, alongando ao máximo a possibilidade que a língua sânscrita permite para você expressar diferentes ideias com uma mesma frase ou uma mesma palavra. Ou um simples conectivo que seja, já expande e já permite uma variedade imensa de sentidos, né, para este verso. Então Mahaprabhu, ele aqui dá uma aula como o Nimai Pandita, ou seja, era o nome de Mahaprabhu, né, antes dele se tornar um devoto, Nimai Pandita, ou seja, Nimai erudito. O verso 71. A palavra Brahma indica o sumum bonum, a verdade absoluta, que é superior a todas as outras verdades. Ela é a identidade original, e não pode haver nenhuma verdade igual a esta verdade absoluta. Ou seja, ela é única, ela é indivisível e incomparável. Ninguém se compara ou iguala a ela, o que dirá ser superior. 72. Ofereço minhas respeitosas reverências à verdade absoluta, o sumum bonum. Ele, que é o tema onipenetrante, é visto pelos yogis como estando sempre se expandindo. Ele é imutável e é a alma de tudo. Interessante esse verso, que ele soa muito semelhante aos versos do Tao Te Ching, né, do Lao Tzu, que compõe o taoísmo. Vocês vejam que essa descrição mais impessoal de Deus, mais geral de Deus, né, é exatamente a maneira como o taoísmo apresenta, né, as descrições sobre o Tao, que não deixa de ser também um outro nome para o absoluto, né? Então ele está sempre se expandindo, ao mesmo tempo não deixa de ser ele mesmo. Ele está sempre se transformando, no entanto não perde sua essência. Ele é imutável, ele é a alma do mundo. Então, aqui nós temos a clara percepção de que o taoísmo, ele é, na verdade, né, ele foi influenciado, obviamente, pela filosofia védica, que já era conhecida na China antiga, né? A China bebeu de todo o conhecimento védico, não só na parte espiritual, mas também na parte de ciência, enfim, a parte de medicina. A própria medicina tradicional chinesa, ela tem as suas raízes todas, né, na cultura védica, na medicina védica, que é o Ayurveda. E assim nós temos mais uma evidência da longevidade e da maternidade, né, da cultura védica sobre todas as demais. Verso 73. O devido significado da palavra Brahma é a suprema personalidade de Deus, que é única e inigualável e sem a qual nada existe. Verso 4. Verso 4 é um verso famoso do Srimad Bhagavatam. Vadanti tattata vidas tattvayagyanam advayam brahmeti paramatmiti bhagavam miti shabdati. Transcendentalistas eruditos, conhecedores da verdade absoluta,
dizem que ela é conhecimento não dual e chama-se Brahman impessoal, Paramatma localizado e a personalidade de Deus, Bhagavan. Então, a verdade absoluta ela se divide em 3 aspectos. O próprio Senhor Supremo, Bhagavan, a expansão dele como Paramatma, localizada dentro de cada átomo da energia material, né, da criação material, e dentro do coração de cada entidade viva, e o brilho, né, a refulgência que emana do corpo de Krishna, que é conhecida como Brahman, ou o seu aspecto impessoal, né, que é a meta, né, última a ser alcançada pelos Gyanis, aqueles que desejam fundir-se no aspecto impessoal de Deus, no Brahman. 75. Esta inigualável verdade absoluta é o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. Ela é a verdade suprema no passado, no presente e no futuro. Esta é a evidência de todas as escrituras reveladas. Aqui no verso 76 também ele cita um verso famoso do Bhagavatam. Aham vivasam evagri nanyan yat sada satparam paschadaham yat etatcha yo vasheta sosmi aham. Antes da criação cósmica, apenas eu existo. E inexiste fenômeno algum, seja ele grosseiro, sutil ou primordial. Após a criação, somente eu existo em tudo. E após a aniquilação, só eu permaneço eternamente. Bhagavatam 2.9.32. Ou seja, Deus, ele é eterno, né? Não sofre nenhum tipo de transformação tal qual a sua própria criação sofre, né? Ele é eterno, está sempre presente e ele é a causa de tudo, da criação, da destruição, né? E da manutenção de toda a sua criação, de todos os universos criados, os seres, etc, etc. Nada escapa à sua vontade, nada escapa ao seu controle. Verso 77. A palavra Atma, que significa eu, indica a verdade máxima, Krishna. Ele é a testemunha que penetra tudo e é a forma suprema. Então aqui nós vemos como a palavra Atma, ela assume um significado diferente do que nós conhecemos, que é alma. Eu explico isso na minha série de aulas sobre o Vedanta, os diferentes significados da palavra Atma e como ela pode ser empregada de acordo com o contexto. Então aqui Mahaprabhu interpreta a Atma como sendo o próprio Krishna, o Eu Supremo. Verso 78. Hari, a personalidade de Deus, é a fonte original que tudo penetra. Portanto, ele é a superalma de tudo. 79. Existem 3 maneiras de alcançar os pés de lótus de Krishna, a verdade absoluta. Há o processo de especulação filosófica, a prática de yoga mística e a realização de serviço devocional. Cada um destes tem suas diferentes características. 80. A verdade absoluta é a mesma, mas, de acordo com o processo pelo qual compreendemo-lo, ele aparece sob 3 formas: Brahman, Paramatma e Bhagavan, que é a personalidade de Deus. Aqui ele repete aquele verso que a gente já leu anteriormente, que é o Vadanti Tattvatas Vidha, no verso 82. Embora as palavras Brahma e Atma indiquem Krishna, seu significado direto refere-se apenas ao Brahman impessoal e à superalma. Então aqui Mahaprabhu dá inclusive um significado mais profundo ainda e mais confuso até, quando ele
atribui à palavra Atma o significado de Brahman e também Paramatma simultaneamente. 83. Para aquele que segue o caminho da especulação filosófica, ou seja, Jnana, a verdade absoluta manifesta-se como o Brahman impessoal. E para aquele que segue o caminho da yoga mística, ele manifesta-se como a super-alma. 8.4. Existem duas categorias de atividade devocional, a regulada e a espontânea. Pelo serviço devocional espontâneo, alcançamos Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, original. E pelo processo regulado, alcançamos a expansão da Suprema Personalidade de Deus, que no caso é o Senhor Narayana, em Vaikuntha. Então aqui ele descreve os dois tipos de Bhakti que nós já descrevemos por diversas vezes, que é Vaidhi Bhakti, o processo regulado, e Raganuga Bhakti, o processo espontâneo. Tá? Através da prática de Raganuga Bhakti, do processo espontâneo, você alcança Krishna em Vrindavana, e através do processo devocional regulado, você alcança o Senhor Narayana em Vaikuntha, ou qualquer outra expansão semelhante, né, do Senhor Krishna. 85. Executando o serviço devocional espontâneo em Vrindavana, alcançamos Krishna, a Suprema Personalidade de Deus original. Verso 86, é um verso famoso também do Bhagavatam. Nayan Sukhapo Bhagavam Dehinam Gopika Shuta Gyaninam Chatma Bhutana Yatha Bhakti Batam Miha. Bhagavatam 10.9.21. Um verso falado por Shukadeva Goswami, que diz: Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, filho de mãe Yashoda, é acessível àqueles devotos ocupados em serviço devocional espontâneo. Mas é muito difícil que cheguem até ele os especuladores mentais, aqueles que, mediante rigorosas penitências e austeridades, buscam a autorrealização, ou aqueles que consideram que o corpo e o eu são a mesma coisa. Ou seja, os yogis fazem austeridades por centenas de anos ou até milhares de anos, mas não conseguem alcançar o Senhor Supremo, não conseguem ter nenhum tipo de contato com Ele. No entanto, os devotos que seguem o processo de Raga Marga, de Raganuga Bhakti, o serviço devocional espontâneo, em pouco tempo, eles conseguem alcançar, né, os pés de lótus do Senhor Supremo. 87. Quem realiza serviço devocional regulado torna-se associado de Narayana e atinge os Vaikuntha Lokas, ou os planetas espirituais localizados no céu espiritual de Vaikuntha. 88. Aqueles que conversam sobre as atividades do Senhor Krishna estão na plataforma mais elevada da vida devocional e evidenciam os sintomas de lágrimas nos olhos e júbilo físico. Tais pessoas, realizando o serviço devocional a Krishna, não obedecem às regras e regulações do sistema de yoga mística. Possuindo todas as qualidades espirituais, elas elevam-se aos planetas Vaikuntha, que ficam muito acima de nós. Oito, 9. Os devotos dividem-se em 3 categorias: Akama, sem desejos; Mokshakama, que desejam liberação; e Sarvakama, que desejam perfeição material. 90. Aquele que é inteligente de verdade, mesmo que seja um devoto livre de desejos materiais, um karmi que deseja todas as espécies de confortos materiais, ou um jnani que deseja liberação, deve,
para a satisfação da suprema personalidade de Deus, ocupar-se seriamente em Bhakti Yoga. O significado da palavra Udara Di é Buddhiman, ou seja, inteligente ou ponderado. Por isso, mesmo quem busca o próprio gozo dos sentidos, ocupa-se no serviço devocional ao Senhor Krishna. 92. Os outros processos não dão resultados a menos que estejam associados ao serviço devocional. No entanto, o serviço devocional é tão forte e independente que nos pode dar todos os resultados desejados. Então aqui tem um verso muito importante com muitos significados básicos, fundamentais. O primeiro é que ele diz, os outros processos, ou seja, Jnana, Karma, Yoga, Tapasya, etc., etc., eles não dão resultados, né, a menos que estejam atrelados ou associados com Bhakti. Ou seja, você pode praticar Karma, Jnana, Yoga, etc., mas ao mesmo tempo você tem que praticar também Bhakti Yoga. Do contrário, esses caminhos não levarão a nenhuma relação frutífera com Deus. Tá? No entanto, se você apenas segue o serviço devocional, se você apenas pratica Bhakti, Bhakti pode por ela mesma conceder todos os resultados que os demais caminhos oferecem. Ou seja, Krishna faz de tal maneira que já não vale mais a pena você querer seguir Karma, Jnana, Bhakti, Yoga, etc., se praticando Bhakti você já alcança tudo o que esses caminhos oferecem e muito mais, né? Sem precisar o quê? Ir apenas em uma linha, seguir apenas uma linha, obter resultados restritos, resultados limitados, né? E que ao mesmo tempo tem que estar atrelados a Bhakti. O que a gente chama de Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, etc., etc. Ou seja, a prática de Karma misturada com Bhakti, de Jnana misturada com Bhakti, porque senão eles não conseguem te levar para resultados mais elevados. Tá? Então, não importa o caminho que você escolha, para haver algum resultado positivo, Bhakti tem que estar presente ali. Tá? 93. Bom, à parte o serviço devocional, todos os métodos de autorrealização são como as tetas no pescoço de um bode. Aqui é uma comparação, né? Enfim, tanto quanto esdrúxula para nós. Mas o fato é que a pessoa inteligente adota apenas o serviço devocional, abandonando todos os outros processos de autorrealização. Ou seja, né, se tudo só vai funcionar com Bhakti, e Bhakti é capaz de oferecer todos os resultados positivos de qualquer outra linha, bom, quem é inteligente abandona tudo e segue apenas Bhakti. Né? Ou seja, se as tetas ficam no pescoço, elas não podem produzir o leite. Né? Muito embora você pense que sim. Por quê? Porque o leite vem das tetas, mas se as tetas estão no pescoço, ali não se produz leite. Tá? Então, aparentemente, você quando se depara com os processos de Bhakti, de Yoga, Karma, Jnana, etc., você acha que você consegue extrair algo, mas porque eles estão no local errado, ou seja, não estão conectados com Bhakti, eles não podem de fato dar esses resultados que eles prometem. Tá? Então é essa comparação feita aqui com as tetas no pescoço do bode. Tá?
Verso 94. É o verso do Bhagavad Gita também, verso famoso. Chaturvidha bhajantemam jana sukrittino arjuna arto jigyasu atarthi jnani cha bharatar shava. Ou melhor, entre os Bharatas, Arjuna, 4 classes de homens piedosos prestam serviço devocional a mim: o aflito, o desejoso de riquezas, o curioso e aquele que busca conhecer o absoluto. Então Krishna ele está explicando para Arjuna que essas 4 pessoas buscam, né, por ele, né, ou prestam serviços devocionais. Ou aquele que está aflito, que precisa resolver algum problema e pede ajuda do Senhor Supremo e começa a fazer adoração ao Senhor Supremo para resolver algum problema, alguma aflição. Aquele que deseja riquezas, que deseja ser rico, poderoso, ele também adora o Senhor Supremo. Aquele que é curioso ou que simplesmente quer experimentar algo novo, né? Procurar alguma coisa que possa alterar, né, a sua rotina, ou que simplesmente ele possa vir a querer testar, inclusive, os poderes do Senhor Supremo, ver se de fato ele tem o poder de conceder alguma coisa, então ele adora Krishna. Né? E há aquele que é o sincero buscador, né, que quer conhecer o absoluto, quer conhecer a verdade e quer ter uma relação com o Senhor Supremo, né, com sinceridade. Então, dentre esses 4, apenas um é o genuíno devoto. Os demais apenas querem tirar algo, conseguir algo, né, de Krishna, mas não simplesmente amá-lo e servi-lo. – 95. Devotos materialistas adotam o serviço devocional e adoram Krishna quando estão aflitos ou necessitam de dinheiro. Aqueles que realmente indagam na tentativa de compreender a fonte suprema de tudo e aqueles que buscam o conhecimento chamam-se transcendentalistas, pois desejam livrar-se de toda a contaminação material. 96. Por terem vida pregressa piedosa, todas as 4 classes de pessoas devem ser tidas como imensamente afortunadas. Tais pessoas, abandonando aos poucos os desejos materiais, tornam-se devotos puros. Ou seja, mesmo aqueles que têm interesses egoístas, né, na prática devocional, na busca, né, por Krishna, mesmo elas, só por manifestarem esse desejo e terem a capacidade de adorar Krishna, já significa que elas são o quê? Imensamente afortunadas, não importa se a motivação é egoísta. Então, esse verso diz que, pela própria prática devocional em si, por mais que os desejos sejam egoístas, ele será purificado, né, e se tornará um devoto puro, um devoto elevado. Então vejam o poder de Bhakti. Mesmo quando você se aproxima de Krishna com uma intenção egoísta, a prática em si já te purifica e já te eleva para a plataforma da devoção espontânea, da devoção pura. Krishna não dá ponto sem nó. Então ele aproveita que já tem uma pessoa adorando ele e automaticamente ele não perde tempo, né? Ele não deixa que aquela pessoa simplesmente o explore. Ele vai, na verdade, dar misericórdia para aquela pessoa, é ele quem vai sair vitorioso, né? E na verdade é ele quem está enganando a pessoa. A pessoa não pode enganar Krishna. Krishna é o maior enganador. Então ele promete realizar desejos e quando você vai em busca desses desejos materiais, ele te transforma em um devoto puro, um devoto genuíno que já não tem mais desejos por nada.
a não ser servi-lo, obviamente. 97. Pela misericórdia de um Vaishnava, ou seja, o mestre espiritual fidedigno, e pela misericórdia especial de Krishna, a pessoa eleva-se à plataforma da vida devocional. Nesta plataforma, ela abandona todos os desejos materiais e a companhia de pessoas indesejáveis. Dessa maneira, eleva-se à plataforma de serviço devocional puro. Então aqui, mais um ponto muito importante. Não é simplesmente pelo seu esforço na adoração que você vai alcançar a perfeição em Bhakti. É necessário que você receba a misericórdia de um Vaishnava, ou do mestre espiritual autêntico, que é quem vai te ensinar a desenvolver Bhakti da melhor maneira possível, porque Krishna não vem pessoalmente te ensinar. E não basta ter boa vontade. O caminho de Bhakti, ele exige que você seja treinado para conseguir praticar da maneira correta. Então, muito embora nós tenhamos aqui definido um dos caminhos como caminho espontâneo, isso não pode ser entendido como um caminho onde cada um faz o que quer da maneira como quer. Não. O caminho espontâneo tem uma outra definição, ele não pode ser mal interpretado, com o fato, pelo fato das pessoas desejarem simplesmente adorar Krishna sem seguir nenhuma regra e sem nem mesmo aceitar o mestre espiritual. Por quê? Porque o próprio Krishna, ele não tem Bhakti por ele mesmo. Não é Krishna quem vai te ensinar sobre Bhakti. Por isso é que o verso diz claramente, pela misericórdia especial de Krishna, você vai receber o quê? A oportunidade de se associar com um Vaishnava puro, e através desse Vaishnava puro é que você vai aprender o que é devoção de fato. Então não adianta apenas simplesmente adorar o Senhor Supremo, achando que isso vai trazer o resultado final, que é poder servi-lo pessoalmente. Não. Isso só vai acontecer se de fato você tiver a associação de um Vaishnava puro e se você receber a misericórdia desse Vaishnava. Então, primeiro, a misericórdia do Vaishnava, depois alcançamos a possibilidade de servir Krishna diretamente, pessoalmente. Então, é muito importante que, nesse ponto, nós tenhamos um guru que seja um guru autêntico, um guru fidedigno, um guru da mais elevada classe, um Uttama Mahabhagavat. E se nós formos sinceros o suficiente, nós devemos orar para Krishna e pedir para Krishna que você tenha a oportunidade de se associar com este devoto puro da mais alta classe e que você não quer nada que seja inferior a isto. Você tem o direito de orar e pedir para Krishna dessa forma. E Krishna, ouvindo as suas orações e conhecendo a sua sinceridade, ele vai te dar aquele guru que você merece, de acordo com o seu padrão. Então, nem todos receberão um guru mais elevado, porque o nível de sinceridade, de avanço, não é igual para todos. Haverão aqueles que irão receber gurus que são menos elevados, gurus que inclusive nem são qualificados para ser gurus, mas tudo isso é devido ao quê? À própria qualificação do discípulo, do devoto, que não tem e não demonstrou sinceridade suficiente na sua prática. Isso, obviamente, será superado nessa vida, na próxima vida ou nas centenas de vidas vindouras. Em algum momento você conseguirá então finalmente a associação com esse devoto puro. É preciso ter paciência, é preciso ter
perseverança, tá? E é preciso aceitar a misericórdia de Krishna tal como ela é, né? Ou tal como ela vem. Tá? Então, de acordo com o seu nível, a sua sinceridade especialmente, você vai receber o Guru que você merece. Tá? 98. Os inteligentes que, na companhia de devotos puros, compreenderam o Senhor Supremo e livraram-se da má associação materialista, jamais conseguem ficar sem ouvir as glórias do Senhor, mesmo que as tenham ouvido apenas uma vez. Ou seja, aqueles que já estão apegados à prática, né, eles têm uma necessidade muito grande de sempre ouvir Harikatha, estar sempre em contato com as narrativas, com as descrições, né, do Senhor Supremo e dos seus passatempos. (99) Enganar a si mesmo e enganar os outros chama-se Koitava. Associar-se com enganadores chama-se Dusanga, má associação. Aqueles que desejam coisas alheias ao serviço a Krishna também são considerados Dusanga, ou má associação. 100. O 100 também é um verso muito famoso do Srimad Bhagavatam, é o segundo verso do Bhagavatam, que descreve sobre Dharma. E aqui ele também é citado e diz o seguinte: a grande escritura Srimad Bhagavatam, que Mahamuni Vyasadeva compilou a partir de 4 versos originais, descreve os devotos mais elevados e compassivos e rejeita completamente os métodos enganadores presentes na religião materialmente motivada. Ela propõe o mais elevado princípio da religião eterna, que pode realmente mitigar as 3 espécies de miséria do ser vivo e conceder a bênção máxima de plena prosperidade e conhecimento. Aqueles que, numa atitude servil e submissa, desejam ouvir a mensagem dessa escritura, podem capturar imediatamente o Senhor Supremo em seus corações. Por isso, não há necessidade de alguma outra escritura além do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é o principal livro para aqueles que estão na linha de Chaitanya Mahaprabhu. O próprio Mahaprabhu disse que o Bhagavatam é a evidência suprema para tudo aquilo que ele estava ensinando. 101. O prefixo na palavra prodhita, refere-se especificamente àqueles que desejam liberação ou unidade com o Supremo. Deve-se compreender que semelhante desejo é o resultado de uma tendência a enganar. O grande comentador Sridhara Swami do Srimad Bhagavatam, explica este verso desta maneira: Dharma prodhita koitava, ou seja, é o que o verso diz, né? Srimad Bhagavatam. Dharma prodhita koitava nirmat saranam satam. O que quer dizer isso? Quer dizer que apenas aqueles que não têm duplicidade, né, é que podem entender o Bhagavatam e podem recitar o Bhagavatam. Nirmat saranam, aqueles que não têm inveja, duplicidade, aqueles que não têm o coração contaminado, né, por esses sentimentos de mesquinhez, né? Eles podem entender o Bhagavatam, eles podem ler o Bhagavatam. 102. Ao compreender o fútil desejo que o devoto cultiva pensando em obter prosperidade material, o misericordioso Senhor Krishna
generosamente lhe dá o refúgio de seus pés de lótus. Dessa maneira, o Senhor cobre suas ambições indesejáveis. 103. Sempre que é solicitado a satisfazer o desejo de alguém, Krishna indubitavelmente faz isso. Mas ele não concede nada que, após ser desfrutado, faça com que a pessoa insista em lhe fazer pedidos, tentando satisfazer mais e mais desejos. Quando alguém cultiva outros desejos, mas ocupa-se no serviço ao Senhor, Krishna obriga-o a ficar sob o refúgio de seus pés de lótus, onde ele esquecerá todos os outros desejos. Bom, um pouco complicado a princípio nessa leitura, mas o verso diz nada mais nada menos do que aquilo que eu acabei de explicar há uns 10 minutos atrás, que é o fato de que quando nós praticamos Jnana, Karma, Yoga, etc., em associação com Bhakti Yoga, automaticamente o resultado final só é alcançado através da prática de Bhakti, né? E os devotos inteligentes devem abandonar essas práticas adjacentes e se focar simplesmente em Bhakti Yoga. Então Krishna vai automaticamente trazer essas pessoas para Bhakti pura, para o processo de Bhakti exclusiva. 104. A companhia de um devoto, a misericórdia de Krishna e a natureza do serviço devocional ajudam-nos a abandonar toda associação indesejável e pouco a pouco alcançar elevação à plataforma de amor a Deus. Esse é um verso do próprio Chaitanya Charitamrita, que eu vou ler para vocês em Bengali, que é um verso importante. Ele diz: Sadhu Sangha Krishna Kripa Bhaktira Swabhava Eitini Shobhacharai Kore Krishna Bhava. Ou seja, são 3 coisas fundamentais que nós precisamos ter. A primeira é Sadhu Sangha. Nos associarmos com os sadhus. Sadhus da mais alta classe. Né? Se não for possível sadhus da mais alta classe, pelo menos sadhus mais elevados que nós. Depois, Krishna Kripa, a misericórdia de Krishna. Né? Sem essa possibilidade, sem essa misericórdia, não há possibilidade de nós darmos início ao processo. Né? E depois, Bhaktira Swabhava, ou seja, a natureza do serviço devocional. O que significa isso em outras palavras? Bhaktira Swabhava é o humor específico que nós devemos cultivar, né, ou que nós desejamos cultivar nessa relação com Krishna. Tá? Essas 3 coisas fazem com que nós consigamos abandonar os nossos maus hábitos, as nossas más associações, tudo aquilo que é indesejável, né? Eitine Shob Charai. Eu posso abandonar tudo o quê? Tudo aquilo que é desfavorável para a minha Bhakti, né? E assim eu posso então me elevar à plataforma de amor transcendental, esse bhava. Esse bhava, na verdade, pode ser inclusive entendido como mahabhava, ou seja, o amor que Srimati Radhika experimenta, que é a expressão mais elevada, né, do amor transcendental por Krishna. Tá? Vamos ler aqui o significado que Srila Prabhupada dá para este verso. Vamos ver se a gente consegue entender de maneira mais profunda. Então, Srila Prabhupada diz, Srila Swami Maharaj, este verso refere-se à associação com devotos puros, à misericórdia de Krishna e à prestação de serviço devocional. Todas elas ajudam-nos a abandonar a companhia de não devotos e a opulência material concedida por Maya, a energia externa.
O devoto puro jamais se deixa atrair pela opulência material, pois compreende que o desperdício de tempo para adquirir opulência material é uma má aplicação da dádiva da vida humana. O Srimad Bhagavatam diz: Shrama eva hi kevalam. Aos olhos de um devoto, os políticos, os trabalhadores sociais, os filântropos, os filósofos, os humanitaristas estão simplesmente desperdiçando o seu tempo, pois não é a atividade e a propaganda deles que vai libertar a sociedade humana do ciclo de nascimentos e mortes. Estes ditos filântropos, políticos e filósofos não têm conhecimento algum, pois não sabem que há vida após a morte. Compreender que existe vida após a morte é o início do conhecimento espiritual. A pessoa pode compreender a si mesma e o que ela é pelo simples fato de compreender as primeiras lições do Bhagavad Gita. Dehino isminjata dehe komaram jovanam jara tatha dehantara praptir dhira tatrasna muhyati. Assim como a alma corporificada passa continuamente neste corpo, da infância à juventude e depois à velhice, de modo semelhante a alma passa a outro corpo após a morte. Semelhante mudança não confunde a alma autorrealizada. Quem não conhece a verdadeira ciência da vida ocupa-se nas atividades temporárias desta vida, ficando assim cada vez mais enredado no ciclo de nascimentos e mortes. Dessa maneira, ele sempre deseja opulência material, obtenível através de karma, jnana e yoga. Entretanto, quem realmente se eleva à plataforma devocional abandona todos esses desejos. Isso chama-se Anyabhilashita Shunyam. Então ele se torna um devoto puro, ou seja, desprovido de outros desejos que não sejam aqueles que servem a Krishna. Então aqui o Srila Bhaktivinoda Swami Maharaj deu uma explicação bem simples, né, sobre esse verso que, na verdade, pode ir bem mais profundo, tá? Mas eu vou deixar isso para depois. Mas é um verso muito importante, né? Aqueles que desejarem entender mais a fundo devem meditar e estudar este verso também. Agora, verso 105. Dessa maneira, explicarei progressivamente todas as palavras do verso. Deve-se compreender que todas essas palavras destinam-se a nos fazer saborear a qualidade transcendental de Krishna. Então, um devoto puro, ele não obtém prazer simplesmente ouvindo passatempos, né? Ele obtém prazer, inclusive, em fazendo análise morfológica das palavras, análise sintática, né? Porque ele consegue ver Krishna em tudo. Para ele não há nada que esteja dissociado de Krishna. Então não é algo chato, algo, né, entediante estudar, por exemplo, cada palavra de um verso. Por quê? Porque tudo isso remete a Krishna, tudo isso o ajuda a se lembrar de Krishna, né? Então, simplesmente é uma atividade devocional como qualquer outra, né? 106. Acabo de dar todas essas explicações só para indicar a finalidade do verso. Deixa-me explicar, então, o verdadeiro propósito deste verso. Aqui o Mahaprabhu está dizendo. 107. Há duas categorias de adoradores no caminho da especulação filosófica. Uma é o Brahma Upasaka, o adorador do Brahman impessoal, e a outra chama-se Moksha-kankshi, aquele que deseja liberação. 108. Existem três classes de pessoas que adoram o Brahman impessoal, ou o Brahma Upasaka. A primeira é o iniciante, a segunda é aquela
cujos pensamentos estão absortos no Brahman, e a terceira é aquela que realmente fundiu-se no Brahman impessoal. 109. Não é mediante a simples especulação filosófica, destituída de serviço devocional, que se alcança a liberação. Contudo, quem presta serviço devocional galga automaticamente a plataforma do Brahman. 110. É característico de quem pratica serviço devocional ficar inclinado a distanciar-se da plataforma do Brahman impessoal. Um corpo transcendental lhe é oferecido para que se ocupe a serviço do Senhor Krishna. 111. Quem obtém o corpo espiritual de devoto pode lembrar-se das qualidades transcendentais de Krishna, pelo simples fato de ficar atraído às qualidades transcendentais de Krishna. Ele se converte em devoto puro, ocupado a serviço do Senhor. 112. Mesmo a alma liberada, fundida na refulgência do Brahman impessoal, sente atração pelos passatempos de Krishna. Assim, ela instala uma deidade e presta serviço ao Senhor. 113. Embora Shukadeva Goswami e os 4 Kumaras estivessem sempre absortos em pensar no Brahman impessoal, e fossem assim Brahmavadis, não obstante, ficaram atraídos pelos passatempos e qualidades transcendentais de Krishna. Portanto, converteram-se depois em devotos de Krishna. Então, mesmo que a pessoa esteja absorta no aspecto impessoal, não é um caminho irremediável. É possível que a pessoa possa mudar a sua mente, né? Mudar de opinião, mudar de desejos, né? À medida em que ela entra em contato com objetos ou associados do Senhor Supremo, ou enfim, ou ouvem algum tipo de conclusão devocional. Isso transforma. Por quê? Porque isso toca na alma, né? E a alma, ela já tem uma tendência de servir o Senhor Supremo natural. Então é automática essa atração que a alma terá em relação ao Senhor Supremo. Mas isso só acontece, claro, na medida em que há sukriti, em que há, né, uma misericórdia. Porque, obviamente, no começo, essas pessoas ouviram sobre Krishna, ouviram sobre Bhakti, mas não se sentiram atraídas. Tá? Mas algo pode mudar no futuro, e ao novamente ouvir, né, ou receber uma misericórdia especial, elas podem transformar os seus corações. 115. Quando a brisa que transporta o aroma das folhas de tulasi e do açafrão dos pés de lótus da personalidade de Deus, de olhos de lótus, invadindo as narinas, aninhou-se nos corações daqueles sábios, os 4 Kumaras. Eles experimentaram uma transformação, tanto no corpo quanto na mente, embora estivessem apegados à compreensão do Brahman impessoal. Então, os 4 Kumaras, que eram os 4 irmãos, que tinham 5 anos de idade, né? Mas tinham um corpo, na verdade, de 5 anos, mas eles não tinham 5 anos, perdão. Eles apenas preferiram se manter como crianças para não serem atraídos pelas tentações de Maya, que estão relacionadas ao corpo, né? Eles tiveram contato apenas com o aroma da folha de tulasi misturada com açafrão, que foi oferecida aos pés de lótus, né, do Senhor Narayana, tá? E aquele aroma tão poderoso, né,
foi capaz de modificar toda a concepção que eles tinham, né, de adorar o Brahman pessoal, e passaram a se entender, a adorar a personalidade de Deus, o Senhor Supremo. A tradução aqui diz açafrão, mas o verso original não menciona açafrão, né? A princípio, nós ouvimos como sândalo, né? Como sendo tulasi com sândalo. Mas enfim. Verso 116. Pela misericórdia de Srila Vyasadeva, Shukadeva Goswami sentiu-se atraído aos passatempos do Senhor Krishna, ou atraído pelos passatempos do Senhor Krishna. Ficando assim atraído pelas qualidades transcendentais de Krishna, ele também converteu-se em devoto e ocupou-se no serviço ao Senhor. 117. Ficando muito atraída pelos passatempos transcendentais do Senhor, a mente de Srila Shukadeva Goswami ficou saturada de consciência de Krishna. Deste modo, ele, pela graça de seu pai, Vyasadeva, pôs-se a estudar o Srimad Bhagavatam. Bom, então, nós encerramos por aqui hoje. Até a próxima aula. Hare Krishna. Vancha kalpatarvyasya kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.